Na década de 1990, nasce um movimento conhecido como Outubro Rosa, para estimular a participação da população no controle do câncer de mama. A data é celebrada anualmente em outubro, com o objetivo de compartilhar informações sobre o câncer de mama e contribuir para a redução da mortalidade. E para falar um pouco a respeito, hoje temos um convidado muito especial, que é o Dr. Fabrício Colassino. Seja bem-vindo, doutor. Tudo bom? Bom dia, Malu. Manu, bom dia a todos que nos assistem. O prazer é todo meu falar sobre saúde, sobre oncologia, principalmente nesse mês que é o Outubro Rosa, um mês em que mundialmente a gente discute sobre o assunto. Nós falamos muito sobre o assunto, afinal, a prevenção e a detecção precoce só pode acontecer se existir a informação para toda a população. E parabenizo aqui o canal por disponibilizar informações sobre o assunto num ramo que é tão específico, mas que a gente pode contribuir e transformar muito a vida das pessoas, sim. Bom, então a gente já começando com a pergunta que todos têm dúvida: o que causa o câncer de mama? O câncer de mama, ele, assim como os outros tumores, ele é multifatorial. Ou seja, não é só um item, não é só a genética, por exemplo, que pode gerar o tumor nas mamas das mulheres, ou nos homens também. Afinal, para cada 50 mulheres vai existir um homem com câncer de mama. Então, os multifatores, ou seja, a genética, o estresse imunológico, emocional, ou também os fatores externos, que são muito importantes. Por exemplo, atividade física, alimentação, não fazer a prevenção disponível, por exemplo, a mamografia. Tudo isso contribui para a formação do nódulo, a formação do tumor na mama dos pacientes. Então é importante que a gente discuta cada item desse para que aonde a gente consegue prevenir, que a gente consiga mudar essa perspectiva. Afinal, quando a gente reduz os riscos, a chance de ter um câncer avançado diminui muito, de 95% para menos de 20%. Já que a gente está falando em prevenção, o que é um diagnóstico precoce? Como que ele é diagnosticado o paciente no começo da... Ótima pergunta, e nessa observação eu já digo o seguinte: a gente compara os nódulos com um grão de arroz, um grão de feijão, um grão de bico, por exemplo. Então, um nódulo com menos de 1 centímetro, 1,5 centímetros, menor que uma azeitona, por exemplo, ele é um nódulo pequeno. Quando o nódulo é acima disso, tamanho de um limão, tamanho de uma laranja, isso já é um nódulo grande. Quando o nódulo vai aumentando, as chances de mandar metástase, o que é metástase? É quando o tumor saiu do local original, saiu do nódulo da mama e foi parar em outro órgão, por exemplo, o fígado, o cérebro, os ossos ou os pulmões. Isso configura uma situação mais grave, mais avançada, e as chances de cura são menores. Portanto, quando o nódulo é pequenininho, ou seja, menor que 1 centímetro a 1,5 centímetros, as chances de cura, elas ficam acima de 95%. Por isso que a informação, por isso que fazer a prevenção, por isso que melhorar os hábitos, por exemplo, atividade física, alimentação, é fundamental para o diagnóstico precoce e para quando diagnosticado, que a gente possa oferecer um tratamento menos mutilador, menos traumático, que judie menos dos pacientes. E isso interfere diretamente até na realização de quimioterapia, de radioterapia ou de uma cirurgia mutiladora. Por isso que o diagnóstico precoce, como muito bem você disse, é fundamental. O diagnóstico precoce com um nódulozinho pequeno faz toda a diferença. E já que são as mulheres o maior número, né, de casos, como que eu sei que eu tenho tendências a ter o câncer de mama? Quais são as mulheres que têm essa tendência? Sim, essa pergunta é muito importante também. Embora a hereditariedade, ou seja, o que é passado de pais para filho, seja em torno de 10%, de forma geral em oncologia, é muito importante que os fatores de risco sejam reduzidos ou eliminados. Vou dar 2 exemplos aqui importantes, que a gente pode começar hoje a fazer a diferença na vida da gente e orientar os nossos familiares. Fazer atividade física regular, está comprovado que pelo menos 30 minutos, 3 vezes por semana, seja uma caminhada, seja academia, seja um condicionamento físico que o paciente deseje, faz toda a diferença, junto com uma alimentação saudável, com menos embutidos, com mais fibras, mais proteína, legume, verdura, fruta. Isso está cientificamente comprovado. Então não é só aquela fala inespecífica, aquela fala de orientação de mudar o hábito de vida, mas realmente faz toda a diferença. Junto com a mudança de hábito para alimentação e atividade física, normalmente o paciente reduz o peso, controla melhor o peso corporal.
E a obesidade é um fator de risco. Por que é um fator de risco? Porque quem é obeso, quem tem o panículo adiposo espesso, a gordura corporal, converte mais hormônio. E o hormônio, ele ataca o nódulo, ele ajuda na formação do tumor, que chama-se carcinogênese. Portanto, fazendo uma atividade física regular, fazendo uma alimentação adequada, a gente consegue, além de melhorar esteticamente pela redução do peso, diminuir o risco também por conta disso. Bom, e os pacientes que têm o problema do câncer, em relação à psicologia, o tratamento psicológico, isso ajuda o paciente a se recuperar? Totalmente. Eu digo o seguinte, quando o paciente chega na consulta, e junto com os familiares, junto com as pessoas que gostam muito e que fazem questão de estar junto do tratamento, do diagnóstico, eu já digo que metade do tratamento está resolvido, que é a presença da família atuando diretamente no psicológico do paciente favoravelmente. O paciente que tem menos informações, menos familiares ao redor, amigos, que tem um psicológico que fica comprometido por conta desse momento difícil de que é o tratamento, acaba que eles evoluem muito pior do que os pacientes que têm todo o aparato familiar do lado, um psicológico mais adequado, as informações mais claras e que ele não tenha dúvida. Então, o psicológico faz toda a diferença, sim. E como que a pessoa deve fazer o autoexame? A partir de que idade a mulher, principalmente, não só a mulher como o homem, mas a mulher, a partir de que idade ela começa a fazer esse cuidado, né? O autoexame, ele tem uma importância muito grande. A gente recomenda que seja feito após a menstruação, ou seja, uma semana após a menstruação, no momento que as mamas estão menos túrgidas, menos sensíveis e a paciente consegue executar melhor o autoexame, que deve ser feito na frente do espelho, deitada, na hora do banho, ensaboado, para que deslize a mão facilmente sobre a mama, sobre o mamilo, identificando qualquer alteração. Essas alterações, elas são comumente um nódulo, ou uma depressão na pele, ou uma área espessada da mama, ou uma secreção saindo pelo mamilo, que pode ser sanguinolenta, esverdeada, esbranquiçada. Todas essas alterações, elas são importantes. Nenhuma delas é um sinal patognomônico de tumor, ou seja, não é porque achou uma alteração que tem que ficar desesperado e que seja um tumor. Na verdade, mais de 90% não são ligadas a tumores, e sim alterações benignas. Por isso, já deixo aqui a minha recomendação. Identificou uma alteração, não é para entrar em pânico, nem em desespero. Só é um sinal de alerta para que procure um médico, um especialista, seja um ginecologista, um mastologista ou principalmente um oncologista que faça a avaliação adequada e tire as dúvidas quanto àquela alteração encontrada e faça a investigação necessária para que a gente encontre o diagnóstico real, se é benigno, se não é e qual seria o próximo passo. O importante é que o autoexame sirva para que a paciente conheça o próprio corpo. Eu deixo essa recomendação porque o autoexame não substitui os exames preventivos, que o principal deles é a mamografia. A partir dos 40 anos, realizar anualmente, até os 70 anos. Por que não substitui? Porque estudos científicos comprovaram que, na média, vai diagnosticar o nódulo com em torno de 2 centímetros ou mais. Como eu falei no começo da matéria, a gente não tem o diagnóstico precoce nessa fase. Aí já é um diagnóstico intermediário ou tardio. Então, esperar sintomas, esperar o autoexame para identificar uma alteração não é recomendado. É recomendado que faça para que as pacientes sempre conheçam o próprio corpo, mas não serve como substituição da mamografia, por exemplo, porque ela vai fazer o diagnóstico, a mamografia, com um tumor bem pequenininho. Já fiz diagnóstico de tumor de 3 milímetros, ou seja, tamanho de uma cabeça de fósforo, pequenininho. E aí isso, o diagnóstico precoce, transforma num tratamento muito mais tranquilo, conservador, sem ter que retirar a mama. A margem ao redor do tumor é retirada com mais tranquilidade, sem mutilações. Normalmente nem quimioterapia se faz quando o tumor é bem precoce, quando o tumor é diagnosticado precocemente. Radioterapia e outros procedimentos. Então, a gente sabe que o diagnóstico precoce, ele faz toda a diferença, ele judia muito menos do paciente, da família, consequentemente, devolve o paciente íntegro para sua família com menos trauma. Por isso que faz toda a diferença o diagnóstico precoce e a prevenção. Bom, é isso. Então, gente, a prevenção, o cuidado, está sempre por dentro das informações, né? Que as informações são importantes para não ter esse mito, esse medo em relação ao câncer, que tudo tem uma cura, um tratamento, e hoje a medicina avançou muito, né? Doutor Fabrício, muito obrigada pela sua presença, tá bom? Foi de extrema importância.
E você pode se despedir do pessoal, dar um tchau. Eu que agradeço, Manu, pela oportunidade. Estarei sempre à disposição para falar sobre assuntos de saúde, oncologia sobretudo. Parabenizo aqui o canal mais uma vez em colocar à disposição, realmente tirando essa diferença entre mitos e verdades. Afinal, tudo isso transformando a vida das pessoas, a gente consegue contribuir na sociedade de uma forma ativa. Obrigado e parabéns mais uma vez